cineasta Vladimir Carvalho, que está completando 80 anos em 2015, falou sobre a sua carreira no bate-papo exclusivo para o Curta. Dá uma olhada. Tempo do homem, a mulher e o filho, o gado, meu filho, burra no curral. Vaqueiros que tangem a humanidade em cada cidade, em cada capital. Sou cineasta e documentarista, especialmente. E estou vivendo em Brasília, coisa de 45 anos, vim do Nordeste. E aqui deitei raízes, né? Então eu me envolvi com as tarefas do dia a dia, como professor da Universidade de Brasília, como militante do cinema. Fiz meus filmes, de certa forma, dividindo o tempo com o tempo de professor. Atravessei os piores momentos, ou pior fase, a ditadura mais cruel, né? Foi difícil. E percebi um pouco depois que eu fiquei aqui por conta de a proibição de um filme meu. Proibição, não, interdição total, quase que uma prisão, do meu filme O País de São Saruê por parte da censura. A situação do homem do campo na região sertaneja é a mais precária possível. É um agente desprotegido dos poderes federais, estaduais e municipais. Não há ajuda do governo. Não há crédito para que essa gente possa se desenvolver e vive subjugada aos bancos particulares. Então isso foi muito complicado. Mas eu aqui fiquei, tive um segundo filme proibido pela censura, que foi o Evangelho segundo Teotônio, outro longa-metragem sobre a vida e a atuação do senador Teotônio Vilela. Mas enfim, eu estou falando isso porque quem é esse Vladimir Carvalho? Quem é esse sertanejo que veio lá do Nordeste? Procurei sempre ser um tanto quanto fiel a essa marca de ser do Nordeste, do Nordeste ser uma região problema para o país, etc. E os meus filmes, de um modo geral, refletem isso. Uma parte deles. Digamos assim, digamos a primeira metade do meu trabalho no cinema, da minha filmografia. A outra metade, vivendo em Brasília, eu descobri que Brasília é um amplo tambor de ressonância dos problemas brasileiros. No que se falava Brasília, para mim era um nome, assim, um nome estrangeiro, né, que a gente não via falar em Brasília, né? Então, é que se adaptava rápido por causa do nome de Brasil, né? Todo lugar vinha pra cá, todo mundo vinha pra cá. Pois você imagina bem, uma coisa eu vou contar ao senhor aqui. Vinha pra cá pensando o quê? Vinha pra cá pensando em melhorar a vida, né? E uns melhorar, outros navegar, né? O meu interesse é um interesse militante, é um interesse... eu sou uma pessoa engajada no cinema, também sou fascinado pela linguagem, especialmente aquela linguagem que traz uma carga, vamos dizer, um cinema de poesia, como queria Pasolini. Eu sou testemunha, mas sou também participante e me orgulho muito disso, de estar aqui. Já completei meus 80 anos em janeiro, né? E estou fazendo um filme que não tô, me dei esse luxo de não procurar os chamados recursos oficiais. Não que eu repila, que eu não tenha, que eu não seja favorável. Mas aos 80 anos eu quero me dar essa liberdade de não ter nada. Eu só, no dia que eu tiver um tostão no bolso, eu invisto no filme que estou fazendo. Filme na hora que quero, se quiser, senão eu vou dormir, vou descansar e no outro dia eu estou na luta outra vez. Mas de forma assim, talvez quixotesca. Mas é isso que eu tenho para dizer. A gente vai falar com o Marep, um artista do Recôncavo Baiano que trabalha com materiais industriais que ele encontra nos armazéns da sua terra. A exposição se chama Armazém de Mim e está em cartaz na Galeria Luiz Estrini, em São Paulo. Armazém de mim, acho que é tudo que está armazenado em mim, tudo que está meio guardado na memória. Eu só não consegui reproduzir o cheiro, né, dos armazéns, que eu acho demais também. Os trabalhos foram surgindo a partir dos encontros mesmo com esses objetos, que na maioria das vezes estavam em armazéns, né, do lado da minha cidade. Eu moro em Senador Jesus, né, e assim, fica no Recôncavo, perto de Salvador, 3 horas de Salvador.
Uma cidade muito movimentada, assim, visão de comércio, né? A ideia, a princípio, seria algo bem intimista, mas eu não sei se eu consegui. Depois de passar exatamente metade da sua vida no Brasil e a outra metade nos Estados Unidos, o americano Michael Kapp percebeu alguns detalhes muito curiosos, tanto sobre a nossa cultura quanto a cultura americana. E isso tudo ele registrou no seu novo livro de crônicas, Um Pé em Cada País. Meu nome é Michael Kapp, sou americano, radicado no Brasil há 33 anos. Eu tinha morado em muitos lugares nos Estados Unidos e nunca me senti em casa. E eu vi muitos filmes de Hollywood e, obviamente, quando alguém está querendo sair do país, ele, que é fugitivo, ele vai para Rio. Eu me pergunto, por que Rio? Ninguém fala, eu tenho que sair daqui com pressa, os tiros estão atrás de mim, vamos para São Paulo. Ninguém fala isso. Então, eu tenho um pé em cada país. Eu não abandonei meus hábitos americanos, mas eu adotei outras atitudes brasileiras. Então, eu sou um tipo de americano razoavelmente abrasileirado. E acabei de escrever meu terceiro livro de crônicas, Um Pé em Cada País. Eu tenho uma crônica que se chama Fico Te Devendo, que mostra como o brasileiro gosta de se esquivar, de assumir responsabilidades pelos próprios promessas e atos. Esse povo institucionalizou e aperfeiçoou o truque de tirar o corpo fora. Por isso, brasileiros são craques em transferir a culpa. Um funcionário de um mercado driblou o deslize de não ter estocado papel higiênico, produto essencial, contemporizando. Tem, mas está em falta. Quando eu critico o Brasil ou os Estados Unidos, eu critico de uma certa distância. Pelo fato que eu tenho um pé em cada país, eu tenho uma perspectiva que eu não teria se fosse um brasileiro falando sobre o Brasil aqui ou um americano falando sobre os Estados Unidos lá. Outras diferenças culturais. Vendo o carnaval na televisão americana, e eu pensei que era um país muito libertador. Depois, quando eu vim para cá, eu senti e eu vi que isso é um clima que é criado durante o carnaval, mas não dura depois do carnaval. Por exemplo, o feminismo é muito mais avançado nos Estados Unidos do que aqui. Também você vê muito pouco gay ou negro na rua protestando contra a discriminação. Os grupos marginalizados americanos, mulheres, negros, gays, estão sempre na rua protestando. Quando eu digo que eu moro aqui há 33 anos, os brasileiros dizem, você já é brasileiro. Enquanto nos Estados Unidos você nunca seria americano. Um texto contemporâneo que fala sobre relações familiares, sendo protagonizado em sua primeira montagem no Brasil por uma família de verdade. Júlia Bernard contou pra gente como foi viver essa aventura. Meu nome é Júlia Bernard, tenho 25 anos, sou atriz e estou em cartaz com Cara de Fogo no CCBB, no Centro Cultural do Banco do Brasil. A peça ela é de um dramaturgo alemão chamado Marius von Mayenburg. O texto é de 97, foi o primeiro texto dele, foi um texto super premiado lá. E é um texto assim que fala sobre uma família completamente disfuncional, sem afetos. Acho que essa questão familiar é muito forte e de alguma forma se tornou muito pertinente, né, hoje, assim, falar sobre uma estrutura que está em decadência enquanto único modelo ou enquanto valor moral da sociedade e tal. Eu acho que a peça traz isso, ela traz a violência, o radicalismo do tempo que a gente vive, questões de gênero também. O Pablo Sanabio, que é um dos idealizadores do projeto junto com a gente,
Ele me mostrou esse texto há 5 anos atrás, eu achei o texto incrível. A gente foi fazer uma leitura, eu falei, quem que ele vai chamar? Vamos chamar meu pai e minha mãe. Porque além dele serem meu pai e minha mãe, são atores que eu admiro. Bom, como é fazer uma peça sobre a família decadente com meus próprios pais? Você fica o tempo inteiro vivendo o profissional e o pessoal, né? Ao mesmo tempo, assim, é difícil separar. E isso é muito bom às vezes, porque tem uma intimidade, sabe? Tem tudo isso. E acho que fica potente em cena. Talvez vocês queiram beber algo. Não precisa fazer cerimônia com o Paul. Como preferir, Paul! Venham assistir, estaremos esperando vocês lá. O pessoal da ONG Conexão do Bem resolveu levar a arte até os hospitais para ajudar na recuperação dos pacientes. Dá só uma olhada no trabalho deles. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Meu carro é vermelho, não vermelho pra viver. Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. A gente faz um cortejo teatral e musical que passa por todo o hospital. E a nossa ideia é que o hospital ele não é um lugar de doença. O hospital é um lugar de produção de saúde. E se o hospital é um lugar de produção de saúde, você tem que ter meios ali dentro para produzir saúde. E a gente acredita que o teatro e a música, eles são um meio para que isso aconteça. Porque a música realmente ela tem um poder de chegar antes da gente. A gente vai com o nosso cortejo, mas a música passa pela parede e a pessoa já está escutando e aí aquilo vai chegando aos poucos, sabe? Quando a gente está do lado da pessoa, ela sente uma potência, mas teve uma espécie de prólogo musical, assim. E também porque a gente descobriu, em cima de pesquisas de musicoterapia, que quando você apresenta para o cérebro dor e música, ele escolhe música. Teve um senhor mais de idade e tal, que se chamava Seu Valmir, que ficou bastante nosso amigo. E aí teve uma semana que a gente decidiu fazer uma poesia em cordel para ele. A gente ensaiou, a gente ia dar uma improvisada numa poesia e tal. E aí a gente foi para o hospital fazer, e quando a gente chegou no hospital, a gente estava passando pelo andar, e aí uma enfermeira falou, olha, aquele quarto ali vocês não vão poder entrar, porque tem um paciente que está em estado terminal. E na hora a gente se olhou assim, e a gente falou, Seu Valmir, E quando a gente estava indo embora do andar, a esposa dele abriu a porta e falou assim, vem cá, vocês vão entrar aqui no quarto não? Ele está esperando vocês. E a gente tomou um susto, assim, abriu um sorrisão, entrou no quarto dele e começou a cantar para ele. Aí ele pediu o violão, pediu para ensinar uma música pra gente. Ele estava realmente em estado terminal. E aí ele pegou o violão, ele tirou assim, eu lembro muito dessa cena, ele tirou o cobertor assim com muita dificuldade, as mãozinhas dele estavam muito fracas. Pegou o violão também com muita dificuldade, e aí tocou, lindo, foi lindo. Tocou, não conseguiu tocar e devolveu o violão para o nosso violonista. E a gente ficou ali um tempo com ele, cantou a música dele, finalmente conseguimos. E nos despedimos dele, assim, simbolicamente, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E quando a gente saiu do quarto, passou algumas horinhas e ele se foi. Isso foi um momento muito marcante, assim, na nossa história, assim, desses 3 anos. Por essas e outras que eu fico muito agradecida de poder oferecer o meu trabalho para esses momentos. Eu vou brilhar.